Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Diga comigo: pregava a Cristo. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. Diga: lhe anunciou Jesus. Versículo 40. Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Diga: anunciava o Evangelho. Toma o teu assento aí, dando glória a Deus. Nós temos 3 versículos que, apesar de estarem no mesmo capítulo, não contam a história, a mesma história. Estão no mesmo capítulo, mas não contam a mesma história. Aos observadores da Bíblia, percebem que nos 3 versículos que nós lemos, tem 3 coisas comuns entre eles. A primeira coisa que tem nos 3 versículos que nós lemos é um pregador. Diga comigo: um pregador. A segunda coisa que há nos 3 versículos é uma pregação. Diga: uma pregação. E a terceira coisa que está nos 3 versículos é o alvo da pregação. Diga: alvo da pregação. Essas 3 coisas que se encontram nos 3 versículos me leva a fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem é o pregador? A segunda pergunta é: quem é o alvo da pregação? A terceira pergunta é: que pregação é esta? Se você observar os 3 versículos, eles dizem quem é o pregador. Você repetiu comigo na leitura que no versículo 5, Filipe pregara a Cristo em Samaria. No versículo 35, Filipe anunciou Jesus ao eunuco no meio do caminho. E no versículo 40, Filipe, entre Azoto e Cesareia, ele saiu pregando o Evangelho em todas as cidades. Logo, nós temos aqui a resposta da primeira pergunta: quem é o pregador? O texto responde: é Filipe. Diga: Filipe. Este Filipe, ele nos leva a pensar inicialmente que ele é o Felipe que Jesus
apóstolo, mas não é. Este Felipe que nós vemos, ele não é um dos apóstolos escolhido por Jesus. Então quem ele é? Quem é este Felipe? Este Felipe, de acordo com Atos 6, é um dos diáconos levantados para cuidar das muitas ocupações que estavam surgindo com o crescimento da obra de Deus. Este Felipe, que era um dos 7 diáconos, se destacou como evangelista, porque ele saiu no contexto de perseguição a pregar o evangelho. O texto que nós lemos diz que nessa saída de Filipe, o evangelista, pregando o evangelho, no versículo 5, ele prega a Cristo em Samaria. No versículo 35, ele prega ao eunuco Jesus no meio do caminho. E entre Azoto e Cesareia, ele vai pregando nas cidades. E eu fiquei a pensar, porque se você for estudar Samaria, o caminho em que Felipe prega para o eunuco, e Azoto, onde ele foi parar. Por que eu vou dizer onde que ele foi parar? Porque depois que ele prega ao eunuco, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Filipe e o fez sumir do meio do caminho e levou ele de uma forma sobrenatural para Azoto. A minha pergunta que eu fiz ao estudar esse texto é: por que Deus usou o mesmo Filipe para pregar a mesma mensagem em 3 lugares diferentes? Porque Filipe foi usado por Deus em 3 lugares diferentes, e um deles era tão distante que não daria para chegar antes do final do dia. Por isso Deus, por intermédio do Espírito, arrebatou Felipe do lugar onde estava para Azoto. E eu fiz esta pergunta, e eu encontrei na Bíblia que o que fez Deus usar o mesmo Felipe em 3 lugares distantes diferentes foi o mesmo motivo antigo que perdura até os dias de hoje. Por que Deus usou Felipe 3 vezes no mesmo dia em 3 lugares diferentes? Por causa que eram poucos as pessoas disponíveis para Deus usar. Deus usa Felipe por 3 vezes em lugares diferentes, porque nesses lugares não havia pessoas disponíveis para Deus usar. E aqui nós entramos no tema desse 12º dia de oração profética. São poucos os que anunciam o Evangelho. Jesus, no seu tempo, também enfrentou essa dificuldade, e ele disse que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aí ele diz: orai ao Senhor da seara, que envie mais ceifeiros para a sua obra. O que ele chama a atenção em Deus, em ter usado 3 vezes o mesmo Filipe em 3 lugares diferentes, é que o fato de ter poucas pessoas disponíveis
horríveis não impediu de Deus continuar fazendo a sua obra, porque a obra de Deus não para se você parar, a obra de Deus não estaciona se você não quiser fazer. É pouco, mas Deus nunca vai deixar faltar os poucos. Se for preciso usar o mesmo Felipe 3 vezes no mesmo dia, em lugares diferentes, Deus vai usar, mas a obra dele não vai parar. Que você nesta noite seja um dos poucos que restam para anunciar o Evangelho de Deus. Deus, usando Felipe, nos prova que Deus não precisa de muitos mensageiros para mudar a realidade de alguém ou de algum lugar. Deus não precisa de muitos mensageiros para mudar a realidade de alguém ou algum lugar. Basta um mensageiro com a mensagem certa e Deus vai fazer proeza. Se você for um basta, Deus vai usar você. Se você se colocar na posição basta, é você que Deus vai levantar, é você que Deus vai usar, mas a obra dele não vai parar. Quem é o pregador? Diga Felipe. A segunda pergunta que esses versículos me fazem fazer é: quem é o alvo da pregação? Os próprios versículos que nós lemos nos mostram quem é o alvo da pregação. O versículo 5 diz que Filipe pregara a Cristo em Samaria. O versículo 35 diz que ele pregou ou anunciou Jesus ao eunuco no meio do caminho. E o versículo 40 diz que o alvo da pregação de Felipe foram as cidades entre Azoto e Cesareia. O que eu quero que você entenda é que há algo em comum. No versículo 5, no alvo que eram os samaritanos, há algo em comum. No versículo 35, o eunuco que era alvo da pregação, e as cidades, no versículo 40, esses três alvos têm algo em comum entre eles, entre eu, entre você e entre todo mundo. Logo, este algo em comum entre todos estes se torna o único alvo da pregação que Felipe está a anunciar. Aí outra pergunta vai surgir: o que alvo é esse que se torna quando nós pegamos todos os três alvos e mostramos algo em comum com eles, comigo, com você, com o mundo? Todos tinham alguma coisa em comum. E o que é que eles tinham em comum? Todos eles, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo, todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecado. Os samaritanos haviam pecado, o eunuco tinha pecado, as cidades que Filipe pregou também eles tinham pecado. Eu tenho, você tem, o mundo inteiro tem pecado. Logo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1: se nós dissermos que nós não temos pecado, mentimos e a palavra de Deus não está em nós. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3,
destaquei a pior delas. A pior consequência do pecado é a morte. Lendo a Bíblia, eu descobri que há 3 tipos de morte. A primeira, morte física, morte no corpo humano. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte também entrou, e a morte alcançou a todos, porque todos pecaram. Morte física, morte do corpo. A segunda morte que o pecado traz é chamado de morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14, a Bíblia diz que numa visão João percebe, e ele diz: eu vi que o espírito da morte e do inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O terceiro tipo de morte que o pecado traz é a morte espiritual, a morte de valores espirituais. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5: tenho, porém, uma coisa contra ti, deixastes o primeiro amor. Quando o crente começa a perder a vontade de orar, ele está morrendo espiritualmente. Quando o crente perde a vontade de ler a Bíblia, ele está morrendo espiritualmente. Quando o crente perde a vontade de vir à igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus, ele está morrendo espiritualmente. Quando o crente está vivo espiritual, ele diz, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória, porque na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em outros lugares. Morte espiritual, perca do desejo pelas coisas de Deus. Quem é o alvo da pregação? É os pecadores. E quem é os pecadores? Todo o mundo. O mundo precisa de uma notícia boa, rápida. O pecador precisa de uma novidade rápida. Por quê? Porque ele é pecador, porque ele vai morrer fisicamente, e a alma está condenada a ir para o inferno. Deixa eu dizer isso aqui direito. Ele está condenado a morrer fisicamente, e a alma está condenada a ir para o inferno. Por quê? Porque é pecador. Logo, quando nós percebemos que o mundo tem pecado, percebemos que o mundo está condenado à morte e também ao inferno. Logo, a gente passa a responder a terceira pergunta que os versículos nos faz fazer: que pregação é essa? O pregador é Filipe. O alvo da pregação é todos os pecadores. Ora, se o pecador precisa de uma boa notícia, qual é a pregação que Filipe carrega? Qual é a pregação que Filipe prega em Samaria? Qual é a pregação que ele prega ao eunuco no meio do caminho? Qual é a pregação que ele prega nas cidades entre Azoto e Cesareia? A pregação que Filipe leva e que o mundo precisa. Titula esta mensagem que vos trago nessa noite. O tema desta mensagem é Evangelho, a mensagem que o mundo precisa. Diga: Evangelho, a mensagem que o mundo precisa. É isso que Filipe vai pregar em Samaria, no meio do caminho, e também vai pregar nas cidades. Por que, pastor? O Senhor diz que é o Evangelho, a mensagem que o mundo precisa. Capítulo 2 de Lucas. O que é o Evangelho? No grego, é porque a sua Bíblia não está escrita no grego, está
ler português, bem claro, mas se você fosse ler a Bíblia no grego, os versículos que nós vamos ler, você não ia encontrar duas palavras que aqui está, você ia encontrar apenas uma dizendo Evangelho. Porque o que significa Evangelho no grego? Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boas novas. No capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 8, por que o mundo precisa do Evangelho? E o que é esse Evangelho? Que notícia boa é essa que o mundo precisa ouvir? Versículo 8, olha, havia naquela mesma cidade alguns pastores que estavam no campo, guardando as ovelhas durante as vigílias da noite. A Bíblia diz, versículo 9: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de esplendor, e eles ficaram com medo. E o anjo disse: não temas, porque eis aqui vos trago uma boa notícia que será para todos. Glória, porque a cidade de Davi vos nasceu hoje Jesus, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Glória, Evangelho é boa notícia. E o que é boa notícia? É dizermos que nasceu Jesus, o Salvador, que é o Cristo Senhor. É por isso que Jesus diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, porque todos pecaram, todos precisam dessa boa notícia, e anunciem o Evangelho. Dê ao mundo a boa notícia, qual? Que o Salvador nasceu, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É por esse motivo que há poucos que anunciam o Evangelho, porque o diabo tem tirado muitos das ruas, o diabo tem tirado o Evangelho, a boa notícia, da boca dos pregadores, porque enquanto o pregador não falar da boa notícia, o pecador continua condenado. Enquanto o pregador não falar da boa notícia, o pecador continua condenado à morte, ao inferno. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você: desperta, levanta, alguém precisa ouvir que é o Salvador. A Bíblia diz: Filipe é o pregador, todos é o alvo da pregação, e a pregação é o Evangelho, a mensagem que o mundo precisa. Só que quando eu vou olhar Felipe pregando aos samaritanos e ao eunuco, eu vejo uma apresentação linda do Evangelho, porque a Bíblia diz no versículo 5 que Filipe pregou a Cristo. Diga a Cristo. Aos samaritanos, Filipe pregou a Cristo. Ao eunuco, ele não prega a Cristo. A Bíblia diz que ele anuncia a... Diga Jesus. Está escrito na tua Bíblia. Ele anuncia ao eunuco a Jesus. E aqui ele apresenta
primeira característica de Jesus fala da humanidade dele. Jesus era homem. A segunda característica que Filipe está pregando fala da divindade de Jesus. Jesus era homem e também era Deus. Quando a gente lê Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia vai falar disso, da humanidade de Jesus e da divindade que Jesus era. A Bíblia diz no versículo 6: um menino nos nasceu. Esse menino que nasceu está no versículo 10 de Lucas 2, que nós lemos. O anjo disse: hoje nasceu Jesus, o Salvador. Aí a continuação do versículo 6 de Isaías 9 diz assim: e o filho se nos deu. O menino nasceu. Fala de Jesus, filho de Maria, a humanidade de Jesus. Agora o filho, ele não nasceu, ele foi dado, porque antes da fundação do mundo, o Cristo já existia. Aí a Bíblia diz em João 3,16 que o filho não nasceu, o filho foi dado. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus era a parte humana do Salvador. O Cristo era a parte divina dele. A palavra Cristo significa ungido, ou aquele que tem unção. A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, no versículo de número 18, este momento sagrado, aonde Jesus cita uma passagem do profeta Isaías que indica que a parte divina estava sobre ele. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus pega as escrituras e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele, olha só, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, com liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que está acontecendo nesse texto? O Cristo é apresentado. Jesus era a parte humana, mas o Cristo era a parte divina. O Cristo era a parte que operava os milagres. O Cristo era a parte que operava as maravilhas do ministério do Senhor Jesus. Um dia ele conversando com discípulos: você crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Aí o discípulo ficaram assim: creia, porque as mesmas obras que o Pai faz, eu faço como prova que o Pai está em mim. Ele está falando da divindade de Deus. A Bíblia diz que Felipe prega a Cristo aos samaritanos. O que Felipe está pregando aos samaritanos é a
atravessa o mar, vai em Gadara, e quando ele chega, a legião olha para Jesus e não vê Jesus. Vê o que, pastor? Vê a Cristo. Por que você diz isso? Porque os demônios disseram assim: Jesus, Filho do Altíssimo. Ele não fala Jesus, Filho de Maria, ele não fala da humanidade, ele está falando do Filho que Deus enviou. Ele diz: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes tempo. E o Cristo mandou aquela legião embora para a glória do nome de Jesus. Pastor, o que possivelmente Filipe pregou em Samaria? A Cristo, um ato sobrenatural. Certa feita, ele está dormindo no barco e de repente surge uma grande tempestade. O barco frio, as ondas entram na água, Deus se vestia a água, a onda joga a água. Tem hora que ele descansa e diz: vamos acordar o mestre para que ele morra conosco. E eles vão lá: mestre, acorda, a tempestade está grande, o vento sopra, nós iremos morrer. O Cristo se levanta e não há Jesus. Não o Filho de Maria, mas o Filho de Deus. Ele estende as mãos naquele barco e ele libera a palavra dizendo: acalma-te, mar, cala-te, vento. E o mar e o vento. Aí os discípulos reconheciam o Filho de Maria, mas não conheciam ainda o Filho de Deus. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Cristo. Eu estou sentindo a presença desse Cristo aqui, ó. Uma machada lá na sombra para a praia. Eita glória! Pregar a Cristo é difícil, porque se você fala de um Jesus poderoso, você vai ter que provar. A Bíblia diz que os samaritanos ouviam Filipe falar de Cristo. Olha o detalhe, eles não só ouviam, eles viam que Cristo de fato fazia o que Filipe estava pregando. Por quê, pastor? Porque Filipe falou de libertação e os endemoniados de Samaria todos foram livres. Filipe falou do Cristo que curava e os doentes foram curados. E a Bíblia diz que Samaria inteira se entregou ao Evangelho de salvação. Em Samaria ele fala da divindade. Só que a Bíblia diz que para o eunuco, no meio do caminho, ele anunciou a Jesus. A Samaria ele falou da divindade, mas ao eunuco ele falou da humanidade de Jesus, do homem Filho de Maria. Porque é assim na nossa vida. Tem gente que precisa ver a Cristo operando milagre para se entregar para ele, mas tem gente que só ouve falar de Jesus, o homem, e já se entrega chorando aos pés do Salvador. Evangelho é falar do Cristo que faz proezas, e também de Jesus como homem, que foi santo e fiel a Deus até a morte de cruz. O tempo acabou, não consigo falar do Jesus humano, mas provavelmente o que Filipe pregou para o eunuco no meio do caminho a respeito de Jesus foi falar para o eunuco que Jesus era um homem
sujeito às mesmas fraquezas. Ele deve ter pregado de qual tribo Jesus é. Ele deve ter pregado quem eram seus pais aqui na terra. Ele deve ter falado do batismo com 30 anos e com a apresentação de 8 dias de nascido. Ele deve ter falado da sua preparação no deserto, jejuando, e das necessidades que Jesus tinha de se alimentar como qualquer ser humano. Sabe o que foi que tocou de fato o eunuco? Foi o texto que ele lia e não entendia. Porque Filipe chegou no texto e diz assim, e a partir do texto ele anunciou a Jesus. E o que é que o eunuco lia e não entendia no texto? Era algumas características da humanidade de Jesus, e isso fez ele se converter. O que é que Filipe pregou para o eunuco? Que o tocou, que o despertou sobre a humanidade de Jesus? Foi quando Filipe falou para ele sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque o que foi crucificado não foi o Cristo, a divindade, foi a humanidade de Jesus. Como homem, Filipe disse, ele foi traído pelo amigo, que quando o traidor beijou, ele disse, amigo, traíste o filho do homem com Deus. Como homem, ele foi negado pelos o discípulo que era o mais faladão. Eu vou contigo até a morte, mas que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Se você for leitor da Bíblia, ele diz que quando Pedro o nega pela 3ª vez, na hora que ele nega, Jesus sai do sinédrio onde ele foi espancado, e todo ensanguentado, ele olha, e Pedro está dizendo, eu juro, eu não conheço. E a Bíblia diz que quando Pedro viu aquele olhar, ele chorou amargamente. Eunuco, ele foi espancado, profeteado no rosto, levou chutes. Ele ficou tão desfigurado que o profeta escreveu, não havia beleza nele para que desejasse. Como homem, ele levou 40 chicotadas. Cada chicote romano tinha 12 tiras de couro, e nas pontas da tira de couro havia esfera de aço, ossos quebrados, secas, porque quando o chicote batia, os ossos cortavam a carne e as esferas aprofundavam os cortes. Foram 40 chicotadas. Lá pela 30ª, alguns estudiosos dizem que os cortes estavam tão fundos que era capaz de ter vindo um pedaço dos órgãos internos dele grudado nos ossos do chicote. Eunuco, como homem, colocaram uma coroa de espinho, cada espinho tinha mais ou menos 10 centímetros, capaz de perfurar madeira. Colocaram na cabeça dele e bateram com a cana. Como homem, levaram ele para pregar numa cruz. E sabe quantas horas ele passou pregando numa cruz? 6 horas. De 9 da manhã às 3 horas da tarde. E deixa de dizer, como homem, ele passou dessas 6 horas. Quando ele deixava o corpo pendido sobre os pés, formigamentos incomodavam os seus pés, mas ele não podia coçá-la, ele não podia movimentar os pés, e doía. E ele pegava para aliviar a dor dos pés, colocava a mão nos pregos e puxava o corpo para cima para aliviar a dor dos pés. Quando ele fazia
porque ele começa a entender o texto que ele não estava entendendo, e ele foi levado ao matadouro. O Salvador, ele ressuscita depois de